Bem-vindo à Euronews. Qual é o maior desafio deste mandato extraordinário de 3 anos devido à pandemia? O maior desafio terá sido o de concessão, negociação e consensualização de uma convenção sobre a mobilidade no seio da CPLP, um desafio que a nossa presidência abraçou desde o seu início, debaixo do lema "As pessoas, a cultura, os oceanos". Essa convenção será um instrumento crucial para que, com vontade política, com determinação, possamos dar um grande salto em frente na CPLP, transformando-a progressivamente numa comunidade de pessoas, uma comunidade de povos, uma comunidade de cidadãos. Cabo Verde conduziu a maior parte dos trabalhos sobre este acordo de mobilidade. Quais são os termos gerais? Mais circulação, mais livre circulação dos cidadãos de um dos Estados no espaço dos outros Estados, através de uma espécie de geometria variável. Isto é, a Convenção é de tal modo flexível que permite, por exemplo, que Cabo Verde, isto é tudo a título exemplificativo, Cabo Verde, ao ratificar a Convenção, aceite livre circulação em Cabo Verde de cidadãos dos 8 membros restantes da CPLP, portanto, sem vistos, possibilidade aberta a todos os cidadãos desses 8 membros, sejam eles estudantes, investigadores, empresários, advogados, universitários, artistas, desportistas, mas permite que outros, tendo em conta as suas condições, por exemplo, o país B, que aceite a 80%, isto é, livre circulação, por exemplo, para 6 dos restantes membros, em relação aos outros 3, circulação para certas categorias de pessoas, por exemplo, estudantes, desportistas, agentes culturais, empresários, portanto, em modalidades, uma espécie de um cardápio, de um menu, em que cada um escolhe a medida da sua adesão à mobilidade. Houve alguma dificuldade em conformar estas normas com o Brasil e Portugal? Não vou nomear países. O que lhe posso dizer é que as negociações não foram fáceis. Portanto, nós na presidência, tivemos a iniciativa, tivemos o apoio de outros países, um apoio mais ou menos acentuado. Houve algumas reservas, dificuldades postas por alguns dos países membros e, portanto, nós fomos adaptando o texto da Convenção de forma que o objetivo que nós queríamos fosse alcançado. É que, politicamente, todos os Estados assumissem a Convenção. Portanto, não foi um processo isento de dificuldades, mas fomos adaptando às reservas, às dúvidas, às dificuldades que alguns dos países foram pondo de acordo com exigências, por vezes, da sua concreta inserção regional, não é? Isto é, Portugal está na União Europeia, o Brasil está no Mercosul, nós estamos na CDO, outros estão na CADC, e, portanto, há compromissos e limitações da inserção regional, conseguiu-se um quadro que foi aceito, capaz de ser aceito por todos. Não teme que com este acordo e com a livre circulação haja fuga de competências para outros países? Nós até somos uma comunidade fundada em princípios de respeito pelos direitos fundamentais, pela democracia, por economias abertas e, portanto, a competição, dentro de certas regras, é sempre boa para qualquer um dos nossos países. Isso estimula que internamente cada país crie as condições para, sendo necessário, sendo desejável, fixe, digamos, as suas competências, os seus cérebros no próprio país. Mas também, repara, eu falo de Cabo Verde. Cabo Verde é um país aberto, nós pretendemos ter um país desenvolvido, com uma educação muito exigente e qualificada, com grandes quadros, que podem trabalhar em Cabo Verde, mas que possam também competir com quadros
em qualquer parte do mundo. O Brasil é visto como o gigante adormecido dentro da CPLP. Eu acabei há pouco de ter um encontro, recebi o Sr. Vice-Presidente da República, o General Hamilton Mourão. Tivemos uma conversa muito cordial, muito aberta, e ele transmitiu-me a opinião das autoridades brasileiras de apego, determinação para o avanço da CPLP. Ele mesmo um entusiasta da CPLP. E posso dizer que, um outro sinal que nós tivemos, o Brasil foi dos países que apoiou, durante as negociações do Acordo de Mobilidade, tivemos sempre o apoio, claro, o apoio sempre crítico, condicionado, digamos, a propostas de alteração, mas o Brasil apoiou sempre esta iniciativa da presidência cabo-verdiana do Acordo de Mobilidade. Agora, naturalmente que, sendo o país que é, com a dimensão que tem, com o potencial de desenvolvimento que tem, nós desejamos que cada vez mais o Brasil se envolva, digamos, na potenciação de todas as condições para que a comunidade seja cada vez mais uma comunidade prestigiada, credível no plano internacional e que propicie condições de desenvolvimento económico, social e cultural em todos os países da nossa comunidade. Relativamente a Moçambique e a Cabo Delgado, Cabo Verde assiste a uma situação semelhante em países vizinhos da África Ocidental. Infelizmente, Cabo Verde faz parte de uma sub-região africana com muitos problemas que geram instabilidade política e institucional e social. Basta vermos que na nossa região temos atividades de Boko Haram na Nigéria, mas também temos problemas de atos terroristas no Mali, até na Côte d'Ivoire, no Burkina Faso, a União Africana, nomeadamente, mas a própria CEDEAO, tem algum capital de experiência que pode, se necessário e se for solicitado, digamos, a outros países irmãos, membros da comunidade, no combate a fenómenos como esse, que são fenómenos de prevenção e de combate difícil e complexo. No caso concreto de Moçambique, tudo depende, em última análise, do que entendem as autoridades moçambicanas, de que tipo de apoio solicitam, e esse apoio pode ser concedido pelas organizações como um todo, ou também, estou a falar, por exemplo, da CPLP, que tem uma natureza diferente do que tem a União Africana, a CEDEAO ou as Nações Unidas, não é? É mais uma organização intergovernamental, com outro tipo de perfil, de natureza. Mas vê-se, por exemplo, países membros da CPLP que diretamente e unilateralmente apoiam Moçambique ou podem fazê-lo através da sua inserção noutros espaços regionais, por exemplo, através da União Europeia. Isso pode ser feito também pela via da União Africana. Qual foi o impacto da pandemia em Cabo Verde e também na própria organização? Cabo Verde possivelmente terá sido dos países, pelo menos africanos, que mais sofreram com o impacto da pandemia, porque somos um país pequeno, um país arquipelágico, um país com poucos recursos naturais, mas sobretudo nós somos uma economia de serviços e uma economia sobretudo fundada numa atividade que é o turismo. O turismo representa perto de 25% do PIB de Cabo Verde. E digamos, com o encerramento das fronteiras, com o condicionamento das fronteiras dos voos, os fluxos turísticos estão parados praticamente desde fevereiro, março de 2020. Estamos a concentrar-nos no combate à pandemia com particular atenção nas ilhas turísticas, Sal e Boa Vista, de forma que ainda este ano possamos retomar a atividade turística, porque isto é que gera retomada da vida das empresas, muitas delas em condições muito difíceis, e diria, concluindo, que a pandemia, o combate à pandemia tem exigido um esforço titânico do governo em Cabo Verde, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista do acréscimo da dívida pública, e esperamos que venham novos tempos, sabendo que, digamos, a pandemia ainda está por desaparecer, não é? Muito obrigada, senhor. É prazer, muito bem. Sim, senhor. Sim, senhor, obrigado.